Olá, tudo bem? Sou Laura Queiroz, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. A minha conversa de hoje é para compartilhar um pouco sobre um projeto que eu desenvolvi na faculdade recentemente, na verdade no semestre passado, e na semana, tem uns 20 dias mais ou menos, eu participei de uma seletiva na faculdade para apresentar esse projeto no Festival de Inovação. Então, foi uma experiência muito legal. E como não foi algo que ficou gravado, eu resolvi gravar um vídeo para compartilhar por aqui e registrar um pouco dessa minha jornada de Ana Laura universitária também. Então, vem comigo que eu vou te contar um pouquinho mais dessa história, um pouco sobre o projeto e sobre também como foi essa experiência de participar do Festival de Inovação na universidade durante o evento ontem à noite. Bora lá! Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o Festival de Inovação? O Festival de Inovação é um evento que acontece na Descomplica todos os anos. E o objetivo desse festival é reunir as pessoas, né, os estudantes, para compartilhar sobre seus projetos de extensão. Todo ano a gente faz 2 projetos de extensão por ano. Então, a cada algum tempo aparece um projeto de extensão que eu tenho que fazer. Esse projeto ele pode ser dentro de uma empresa, numa ONG, numa escola, na comunidade, cada um escolhe como que quer fazer esse projeto. A única regra é que a gente tem que aplicar o que a gente está aprendendo, de alguma forma. Eu costumo pensar que ele é como se fosse eu devolvendo para a comunidade aquilo que eu recebi em algum momento. E aí, essa sempre foi a minha premissa para o projeto de inovação. Eu sempre penso que eu quero fazer alguma coisa para ajudar alguém próximo de mim. E como a graduação que eu estou cursando da engenharia de software tem muito a ver com o meu cotidiano também de tecnologia, e aí eu tento compartilhar um pouco do que eu já sei, não exatamente do que eu estou aprendendo na faculdade. A desse semestre que acabou agora ficou mais do que eu estou aprendendo. Mas os primeiros projetos eram muito mais do que eu já sabia e com um pouco do que eu estava aprendendo, então meio que uma mescla, assim. E meu segundo ou terceiro projeto foi, acho que esse daqui já, se não me engano, esse foi meu terceiro projeto, eu compartilhei sobre mulher e tecnologia, então essa foi o meu eixo central, e eu utilizei a inteligência artificial e a estratégia digital no empreendedorismo feminino. Então, eu juntei uma dor, que era de um grupo de empreendedores que eu participo, com o conhecimento que eu tenho em tecnologia. Quando a gente pensa em tecnologia, acho que é muito fácil a gente se confundir e achar que todo mundo sabe fazer tudo. Infelizmente, a gente vive numa bolha normalmente. Eu costumo muito comentar sobre isso no meio que eu vivo. E eu sempre falo, olha, a gente tem que tentar furar essa bolha porque a gente continua fazendo parte de uma bolha, mesmo achando que não faz parte dela. Então, a minha pergunta foi: como que a engenharia, por meio da engenharia de prompt, que é trabalhar com os prompts dentro de uma IA, uma LLMS, na verdade, né? Eu usei o Gemini, e também de uma forma assíncrona, ou seja, sem eu ter que estar junto com esse meu público, poderia ser uma solução, promover uma solução escalável, personalizada e que otimizasse o tempo de gestão de mulheres empreendedoras. Então, o meu foco foi, desde o início, um grupo de mulheres empreendedoras. Quem que são essas mulheres? São mulheres que eu conheço aqui na cidade. A gente faz parte de um grupo de mulheres que nos reunimos por afinidades. Todas empreendemos em alguma área, em algum nicho. E a gente tem um grupo de WhatsApp. Isso já tem muitos anos, assim, mais de 10 anos que o grupo existe. Ele começou a existir no momento em que o grupo nem era um negócio assim, ai, nossa, vamos criar um grupo de mulheres empreendedoras. Não, era assim, vamos criar um grupo de mulheres que têm afinidades e que empreendem para uma apoiar a outra. O que aconteceu é que, com o passar dos anos, foram surgindo muitos grupos desse mesmo estilo e que cobram para as mulheres fazerem parte. Esse grupo que eu faço parte, ele faz jus ao nome, é o grupo de Lulus. Então, nós somos um grupo grande, nós somos em mais de 400 mulheres atualmente, que trocamos figurinhas no WhatsApp e também fazemos networking. A gente se encontra presencialmente também, pelo menos uma vez por mês acontece um almoço e a gente faz um network ali. É óbvio que não vão todas, é óbvio que nem todas estão em todos os eventos o tempo inteiro, porque a gente vai se reunindo por pequenos grupos dentro desse grande grupo. E essas mulheres têm algo em comum: restrição de tempo, falta de compreensão de como que o que está em alta pode fazer ponte com o nicho de atuação, e mais, como que eu vou usar uma ferramenta a meu favor. Então, ferramenta de tecnologia, de IA, por exemplo, como é que eu uso essa ferramenta contextualizada no meu negócio, né, no meu pequeno negócio, por exemplo. E aí, a partir dessa dor, foi que conversando com essas mulheres, eu percebi que tinha como a gente resolver de alguma maneira.
que não precisava ser nada, uau, criar um site, um aplicativo, desenvolver uma super ferramenta. Mesmo porque o que elas menos têm é tempo. Então, se eu criasse um aplicativo para elas se cadastrarem, para ali fazer uma jornada, ia para o lixo, ninguém ia querer. A gente precisava de algo mais mão na massa, mais rápido, mais prático, mais a toque de caixa. E aí sim usei, eu bebi da fonte do design thinking, acho que isso vem muito da minha prática pedagógica também, da sala de aula, da gestão de projetos, de entender o que essa comunidade precisava, de mapear quais eram as maiores dores delas, e perceber também que dentro desse grupo tem um analfabetismo digital muito grande. Então, por mais que nós tenhamos pessoas lá, desde a geração Z até as mais antigas, né, a gente tem alfa, tem beta, tem geração para tudo quanto é gosto. A gente tem meninas super novas e tem pessoas com mais idade também no mesmo grupo. E tem pessoas com diferentes níveis de letramento digital. E o que eu acho mais curioso, fazendo parênteses aqui, é que mesmo as pessoas mais novas, às vezes a gente que está no meio digital tecnológico tem aquela sensação de que, nasceu no digital vai saber fazer tudo. Não, a pessoa sabe fazer aquilo que ela utiliza. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito boa em gravar vídeos, ela é muito boa em gravar vídeos. Ela não quer dizer que ela vai ser muito boa em trabalhar com o Google Workspace, que é com que eu trabalho, por exemplo, e vice-versa. Então, cada um tem o seu nicho específico de habilidades e competências, né? E é isso que eu percebi, que dentro do grupo das Lulus, apesar de nós termos lá pessoas que são excelentes em marketing, em impulsionamento de empresa e tal, que você pensa, nossa, como é que essa pessoa ainda não entendeu como é que o Gemini funciona, por exemplo? É porque não é o dia a dia dessa pessoa. E aí o meu trabalho foi exatamente esse, de criar uma ferramenta para que essas Lulus pudessem é, conversar com a IA de uma maneira mais natural possível. Então, eu escolhi o Gemini na versão gratuita, que é uma versão que todas têm acesso, né? Não precisa ser uma versão paga para ter acesso ao que a gente criou, ao que eu criei, na verdade, para essas mulheres. Eu falo a gente porque sem o grupo isso não teria saído, né? O projeto saiu para o grupo, não para a universidade. Eu costumo dizer isso e eu reforcei isso na minha apresentação da universidade, que o projeto não foi um projeto pensado para cumprir um projeto de extensão da faculdade, e sim para cumprir uma necessidade social, cultural, né? Era muito mais uma dor social do que o projeto da faculdade. Para publicar no projeto da faculdade, eu tinha muitas outras ideias e práticas, mas eu achei que esse aqui conversava muito com o que eu gostaria de trabalhar nesse momento. E aí, voltando no meu parênteses, né? Eu escolhi criar um Gen dentro do Gemini. O que é esse Gen? Eu treinei uma ferramenta dentro do Gemini, o Gen Lulu Estrategista, para que ele respondesse de forma mais natural possível essas empreendedoras. Então, qual que é a dor das empreendedoras? Que elas não conseguem conversar com a IA para a IA responder o que elas precisam. Elas começam a conversar e a IA nem sempre responde como elas gostariam. Então, treinei para que isso ficasse ok, para que ficasse responsivo, para que elas conseguissem ter uma conversa fluida, para que elas conseguissem colocar lá só, por exemplo, meu nicho é esse, eu quero adaptar tal trend. E para que elas tivessem a consultoria 24/7, sem ter que me perguntar para mim, Ana, como é que eu faço tal coisa? Ana, como é que eu converso de tal jeito? Ana, sabe? Porque isso também não funciona. Eu não queria ficar o tempo inteiro no grupo de WhatsApp respondendo. Eu não queria ficar escrevendo um curso para elas lerem, terem que parar para estudar. Eu queria algo que fosse mais intuitivo. Então, eu criei quase como se fosse um tradutor de tendências, que é o que a Lulu Estrategista faz. Ela é uma guia, ela é uma assistente criativa que traduz tendências. Eu coloco entre aspas o traduz, porque, obviamente, ela vai pegar uma tendência que a pessoa traz para ela, vai pegar qual que é o nicho dessa pessoa e vai trazer ideias. A interface é bem simples. Basicamente, aqui eu até rodei um exemplo, deixei gravado um videozinho de um exemplo, que é uma pessoa conversando com esse Jane, que eu criei com o estrategista, e a pessoa fala, olha, eu quero adaptar a tendência da Copa para o meu nicho. Estamos na época da Copa agora, né? E aí o Jane pergunta para ela, beleza, qual que é o seu nicho? Então me conta um pouco mais sobre isso. Assim que você conta um pouco mais sobre o nicho, o Jane já traz, então, algumas soluções, algumas ideias de como que isso pode ser feito. E aí ele pergunta se você quer continuar nessa conversa, quer aprofundar, quer ter mais ideias e tal. Qual que é a grande pegada aqui? A grande ideia é que ela pudesse trazer a dor, que ela pudesse trazer essa trend, né, de como adaptar essa trend para o nicho dela, e que esse Jane compartilhasse com essa pessoa
ideias prontas, assim, ó. Crie uma coleção cápsula de toalha de lavabo, chaveiro, pano de prato temático. Com o quê? Com mini bandeira, taça ou frase de torcida. E faz o quê? Abre uma janela de encomenda rápida, né, com vaga limitada e entrega antes do primeiro jogo. Então, veja, é algo que ela já faz, ela já é uma artesã, ela já faz bordados, né? Eu disse que ela é uma artesã de ponto cruz, esse meu exemplo. Então, ela já faz isso, ela só quer adaptar para a realidade dela. E aí, beleza, fiz produto, lancei a venda. Como é que eu coloco isso para a mídia? Gravo um reels mostrando antes e depois. Então, muitas vezes que essa artesã precisa, essa empreendedora precisa, exatamente isso, ideia do que fazer e como fazer. E aí, nesse Jane, eu deixei ele preparado para que, caso ela perguntasse, ok, como é que eu gravo esse Reels? Então, continue me ajudando, para a conversa continuar também. E aí, eu não vou rodar mais conversa, mas o que eu percebi também? Que essas mesmas mulheres que estavam recebendo essa IA pronta, esse Jane treinado, elas precisavam entender como usar, porque elas não tinham usado essa ferramenta ainda. Então, mais uma dor que a gente tinha era de, beleza, eu entreguei um produto, mas como é que elas usam esse produto? E a gente não podia ficar, de novo, né, com o encontro presencial, com passo a passo no WhatsApp, porque cada uma tem um horário. Então, o que eu fiz? Criei um vídeo rápido, compartilhei lá no YouTube e eu disse, olha, como é que você, Lulu, vai usar o Jane Lulu Estrategias que eu compartilhei contigo? É um vídeo bem curto, bem rápido, que de fato ensina a essa mulher, essa empreendedora, como que ela faz para utilizar esse Jane, como que ela aplica isso no dia a dia dela, como que ela conversa, como que ela usa mesmo. E aí, qual que foi o resultado disso? O resultado disso foi muito legal, porque apesar de elas não pararem lá naquele exato momento, não tinham que parar para estudar, isso virou uma escala assíncrona. Então, elas podem ir a qualquer momento. Se você recebeu o seu Jane agora, por exemplo, você acabou de pegar o Jane enquanto assiste meu vídeo, você pode ir lá nesse outro vídeo assistir e entender como é que usa esse Jane. Então, cada coisa no seu tempo. Ela pode compartilhar esse Jane com uma outra pessoa e falar, ó, tá aqui o vídeo de como que você usa. E aí passou a ser uma cadeia, né? E de forma natural, sem custo para essas pessoas, que elas puderam uma ensinar as outras e uma aprender com as outras também. Então a gente passa daquilo que seria algo presencial, fechado numa pequena bolha, eu com as pessoas que estão mais perto de mim, para algo mais aberto, que vira uma corrente do bem. E aí, avaliando os status, né? Eu gosto muito de dados, e aí eu fui lá no YouTube puxar esses dados, beleza, como é que estão esses acessos, o que elas estão fazendo? Então, nos últimos meses, a gente teve 260 acessos, 205 interações e 8,9 horas de visualização desse vídeo. Levanta em conta que é um vídeo curto, isso quer dizer que as pessoas ficaram vendo esse vídeo muitas vezes. Não é um vídeo de 1 hora, é um vídeo de alguns minutos. Então, várias pessoas, ou uma pessoa, enfim, não olhei por usuário único, né, a questão da quantidade de horas, mas alguém ficou lá assistindo muitas vezes esse mesmo vídeo, ou várias vezes, né, várias pessoas assistindo um vídeo, até entender, até utilizar, compartilhar, enfim. Então, o que seria um evento único, que eu daria uma formação, está lá, à disposição de toda uma humanidade. É legal também observar que o ponto de retenção do vídeo fica ali, ó, na metade, que é quando é o auge da explicação, que é quando elas estão aprendendo de fato o processo de como utilizar o Gen. E aí, depois que acaba o tutorial, que tipo, entreguei o que era, elas saem, obviamente, como acontece em qualquer outro vídeo de tutorial. Eu continuei a minha auditoria, eu fui lá olhar ainda como é que estava a questão de acessos no vídeo, quantos acessos ele tinha tido, como é que estava essa torre, né, desde o dia do lançamento até o dia que eu tirei o print das telas, o tempo de visualização dessas pessoas. Então, ó, aqui dá para ver, o vídeo tem 10 minutos, então um vídeo de 10 minutos, a gente tem uma duração média de 2 minutos e 19 segundos, é um tempo relativamente bom, quando a gente pensa que a pessoa está ali parada, num vídeo de 10, ela parou 2 minutos e prestou atenção naquilo que eu estava falando. E qual que foi o impacto disso, né? Não lá pro meu canal no YouTube, porque o meu canal no YouTube não é um canal bombado, não sou uma pessoa famosa, não monetizo, enfim, ainda. Mas a gente teve um impacto social muito legal, que primeiro foi a questão de equidade. A gente reduz com isso o gap tecnológico no empreendedorismo feminino. Então, não só a questão da presença da mulher no empreendedorismo, mas também a tecnologia aplicada ao seu cotidiano. A gente ainda tem um número muito pequeno de mulheres que atuam na área de tecnologia, que têm contato com isso, que dominam isso,
e que usam a tecnologia digital a seu favor. Então, com esse meu material, com certeza a gente reduziu, nem que seja um pouquinho assim, mas a gente já reduziu. As pessoas certamente passaram a ver a tecnologia como um agente de empatia e competitividade, né? Não mais só como algo que está distante delas, mas sim como algo um pouco mais próximo, uma ferramenta que elas podem de fato utilizar no seu cotidiano. E a autonomia digital, ela deixa de precisar que alguém esteja lá ensinando e passa a conseguir utilizar essa ferramenta de uma forma muito mais natural. É óbvio que eu fiquei pensando, tá, beleza, agora elas pegaram esse Jane, utilizaram do jeito que eu criei. Mas e se, além de ter esse ecossistema de sustentabilidade, além de ter essa ferramenta que elas continuam utilizando esse material, além de ter essa percepção de que o artefato tornou-se de fato uma ferramenta de consulta, né, que o vídeo virou uma ferramenta de consulta, que o Jane está sendo utilizado, e se eu criasse um material para ir além? De ensinar como é que elas criam o gen dela. Porque nesse momento, até o momento, elas consomem, elas consumiram aquele gen. Elas consumiram essa ferramenta, mas para mim isso não estava bom. Eu falei, não, eu quero um pouquinho a mais. Porque certamente tem nesse grupo algumas pessoas que estão prontas ou que querem estar prontas para de fato utilizar isso como algo a mais, para colocar a mão na massa, para estruturar, para adaptar, para criar a sua própria ferramenta, seu próprio assistente de trabalho. E aí eu ensinei essas mulheres a pegar esse gen que eu criei, a copiar e a editar. E aí eu fiz um outro vídeo só ensinando isso. Que é para quem queria ir além, é para quem queria dar um passo a mais. Ó, você recebeu um material pronto. Mas se você quiser personalizá-lo do estrategista para você, se você quiser personalizar exatamente para o seu produto, para o seu nicho, com o seu jeito de falar, com o seu estilo, colocando as suas limitações, é assim que faz. E aí, eu não te trouxe os dados desse vídeo aqui, mas ele está disponível lá no canal, aqui no canal, né? E eu convido você também, se você quiser aprender a editar um gen que você recebeu, tá aí, ó. É uma ferramenta que quem quer ir além. E com isso eu fecho o projeto com uma sensação de que missão cumprida, pelo menos por enquanto, assim, pelo menos agora. E ontem, quando eu compartilhei isso no projeto de extensão da faculdade, no Festival de Inovação, eu levei exatamente isso, que quando eu criei esse material, a ideia não era ter um produto para a universidade, e sim algo que fosse devolvido para a comunidade. Eu acho que o nosso papel enquanto pessoas que estamos numa bolha de tecnologia digital em pleno 2026, né, eu olho para algumas coisas, tipo, há 10 anos tem coisas que alguns lugares já viviam e que eu não vivi ainda, e eu olho para coisas que eu vivo hoje que muita gente ainda não vive, que não faz nem ideia. Eu olho para pessoas que estão muito próximas de mim e que não sabem utilizar as ferramentas que eu sei, porque não estão na bolha que eu faço parte. E eu acho que é dever de quem está na sua bolha, é nosso dever, furar a bolha que a gente está assim, ó, fazer um PUC e dizer, ó, tá aqui, eu aprendi desse jeito, eu compartilho contigo, e teu papel é compartilhar com uma próxima pessoa, bem corrente do bem. E eu deixo aqui para vocês também que estão me assistindo, compartilhando, aprendendo, né, escutando um pouco mais sobre esse meu projeto da universidade, aluno estrategista e também o vídeo do aluno estrategista, eu já deixei aqui os dois hiperlinks compartilhadinho. As minhas redes sociais, esse foi um projeto de extensão na faculdade Descomplica, eu estudo na Universidade Descomplica, faço engenharia de software, estou agora indo para o meu terminando o quarto período, né? E está sendo uma experiência muito legal, mas sobre a graduação é um papo de um outro vídeo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Me conta depois se você usou o Gen, se você já usa, se você usou o Lulu Estrategista. Me conta aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber. Beijo, beijo. Até o próximo.